Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é o podcast literário Rabiscos. A gente segue resistindo nesse mar de dor e tristeza que a pandemia assola o nosso país desgovernado, e a gente tenta ainda, com a arte, levar um pouco de acalento, de alívio a quem está em casa, está cumprindo com todas as orientações médicas. Um amigo próximo me disse esses dias que o tio dele, internado, estava ouvindo Rabiscos. E isso me emociona, isso me faz querer continuar. E é isso, a vida nesse momento é apesar de continuar. Então estamos aqui mais uma vez em um episódio temático, conforme eu prometi que eu faria às vezes. E eu gosto de trabalhar com temas, pois é um momento que a gente para e divaga sobre algo que é próximo da gente, sentimentos, forças, dramas. É um momento que pedimos calma, um momento que a gente tenta encaixar em nossa agitação, em nosso medo, incerteza, algumas mãos sobre os nossos rostos, dizendo que não estamos sozinhos. Afinal, ninguém sabe direito para onde estamos indo, ninguém sabe ao certo que fim teremos e que meio confuso é esse. O que sabemos é que podemos ter um ao outro, ainda que à distância, mas em tempos que a essa altura quase todo mundo já conhece alguém que perdeu alguém amado ou que se contaminou, a nossa conexão e as nossas mãos dadas funcionam como a excelência de se viver em sociedade. Não quero dar essa função à literatura, mas os meios artísticos, as histórias que fabricam empatia, exercem a natureza sólida de nos encaixar, de nos colocar em contato com o que de mais ardiloso e esperançoso possa haver no mundo. Há quem gera lágrima, há quem chora, há quem ama, há quem fica, há quem parte. Porque o mundo agora mais difícil acontece dentro e fora de casa. Rua vazia é sinal de dor e de pergunta. Não estamos aqui para responder, mas talvez para juntos elaborarmos as perguntas. E quando eu decidi falar sobre solidão, nenhum outro nome me veio à cabeça senão o do Isaac Magese. Eu me identifico muito com a poética do Isaac, com seus conflitos, com a sua postura também que tem perante as redes. Eu sabia que o papo ia ser lindo, como de fato foi. Quem ainda não conhece o Isaac, acompanhe eles nas redes, Isaac Magese. No site da editora Record também você pode conhecer os seus livros. Lembrando também que eu gravo da minha casa, eu edito sozinho, eu distribuo, então eventualmente você vai ouvir algum barulho de porta, você vai ouvir a minha cachorrinha Frida latindo, porque ela é uma apaixonada por literatura e às vezes gosta de participar também. E quem quiser também está em conexão com Rabiscos, mandar mensagem, compartilhar, divulgar, eu agradeço demais. Então siga as nossas redes, podcast Rabiscos, ou o meu Instagram pessoal, onde eu posto também apenas cunho literário, Tadeu F. Rodrigues. Espero que vocês gostem e que façam uma boa viagem. Estou aqui com o grande privilégio de poder gravar com os meus amigos. O bom do podcast Rabiscos é isso, eu consigo gravar com as pessoas que eu gosto de conversar, que eu gosto de ler. E nosso encontro sobre solidão e poesia demorou para acontecer porque nós somos em dois, né? E não é um encontro solitário, né, Zac? É verdade. A gente tem que arrumar um jeito de ficar sozinho e conversar ao mesmo tempo, né? Obrigado, viu? Pô, finalmente você tá aqui no meu podcast. Prazer é meu. Desculpe aí tanto. Já te dei mais bolo do que minha tia. Nossa, já mesmo. Pelo amor aí de Deus. de Minas, né? Minha tia de Minas. Toda vez que eu vou na casa dela é bolo. Da última vez você ficou, acho que modo garganta até, não foi? Um negócio assim? Sim. Eu já tô todo zoado, mano. Eu tô com um pouco de conjuntivite, pra você ter uma ideia. E que beleza. Ainda bem que você não desmarcou hoje, então. Não, imagina. A voz, né? E como é que você tá na vida de podcaster agora também? Pô, cara, eu comecei a fazer... Eu gosto muito, assim, na verdade eu fico o dia inteiro escutando podcast, cara, o dia inteiro. E aí eu falei, cara, eu vou tentar migrar pra essa mídia, mas eu não tinha um tema. E aí eu falei, puta, eu preciso ter um tema, uma ideia que eu possa fazer sozinho, né? Né, pandemia e tal. Uhum. E aí eu comecei a gravar meio que uns experimentos de relatos, fazer pequenos recortes ou de um momento, ou sei lá, um trecho de livro, um trecho de filme, uma lembrança, e falar sobre aquilo, assim, bem em pílulas, assim, tem sido muito legal, cara. Muito mais legal. curtinho os episódios, né? Sim, sim. É um recortezinho, assim. A ideia depois é começar a chamar uns convidados, né? Inclusive, já deixo aqui meu convite. Opa, tá muito para as pessoas trazerem também um recorte que elas curtam e tal. E você tem um dia que passa, assim, que você ou não, é aleatório, assim? Cara, eu sou péssimo, né? Eu falei, puta, toda quinta-feira vai sair, mas já tem 2 quinta-feiras que eu não faço. Que não sai.
Como é que chama o podcast pra galera procurar? Chama Recortes, tá já no Spotify. Aí aprendi a colocar, tô aprendendo com os profissionais como você aí. Super profissional. Gravando com Mas é muito legal. Aqui, ó. Você que tá em casa não tá vendo, o Zac tá super profissa com aqueles microfones fodões, com puta fone legal. E eu tô aqui com o fone Mequetrefe de no celular. encaixe do ouvido e pronto. Cara, mas isso que é bom, cara. Quando a gente tava conversando, eu aventei a possibilidade de fazer um episódio temático contigo sobre solidão. Porque muitas vezes que a gente conversa, eu e você em off, assim, eu tenho uma identificação muito grande com esse olhar solitário que a poesia oferece, ao mesmo tempo que a nossa vida particular também oferece, né? Como que você vê a solidão, assim? Ela para você é uma coisa boa? Como que você conversa com ela? Cara, eu acho que é uma dinâmica de relacionamento mesmo, cara. No sentido assim, tem as suas fases boas e as suas fases ruins, assim, né? Então, geralmente eu fico numa fase boa, mas tem hora que aperta muito, assim, né? Porque tem aquela ideia de que as pessoas renomearam, colocaram a solitude como algo louvável. Pra mim é tudo solidão, na verdade, né? Mesmo essa solitude, ela ainda está dentro desse guarda-chuva chamado solidão. E a solidão, para mim, é o desejo pela companhia sem ter, né? É a ausência da companhia. Então, nessas horas aperta, porque às vezes você quer alguém para conversar, alguém ou escutar outra voz, ou até mesmo o silêncio dessa outra pessoa na casa, né? Como acontecia na casa dos meus pais, por exemplo. Ficava cada um fazendo suas coisas, a casa estava em silêncio, mas ao mesmo tempo estava acompanhado por todos ali, né? E eu mudei de casa recentemente, estou morando sozinho, então isso tem se intensificado muito, assim, né? De a casa ser muito silenciosa, eu escutar o barulho do encanamento, né? Então é muito sensorial, assim. Mas é como um relacionamento, tem os seus momentos bons, que são muito bons, e também tem os seus momentos ruins, onde muitas coisas perdem sentido muito rapidamente, assim. A solidão, quando ela não oprime, ela pode ser muito boa mesmo, né? Eu tenho uma relação muito parecida com isso. Como foi sua infância, Zac? Você que é poeta hoje, que lançou seu primeiro livro em 2016, escreve aí, entrou no Instagram quando tudo era só mato, só tinha mato e você com a sua máquina de escrever. Como que foi sua infância, assim? Ela tinha um toque de melancolia também? Tinha um toque solitário ou não? Então, eu sou paulistano, né? Passei minha infância aqui em São Paulo, então é sempre sozinho, assim, né? Meus pais trabalhavam, então eu ficava a maior parte do tempo sozinho em casa. E depois minha irmã nasceu, então a gente ficamos em dupla, né? Mesmo cada um tendo o seu universo, e a gente tem uma diferença de idade de 5 anos, assim, então a gente já tinha pequenos conflitos. Ela é mais velha ou você? Ela é mais nova, 5 anos. É mais nova. Cara, e é engraçado que, assim, por exemplo, só que a gente tinha um problema que, assim, eu estudava de manhã e ela estudava à tarde. Então, a gente se via mais no final do dia, assim, ou na hora do almoço. Então, essa infância eu sempre fui obrigado a criar coisas para me entreter, assim, né? Porque meus pais não gostavam muito de que eu ficasse o dia inteiro vendo televisão, desenhos, né, do SBT, né? Você sabe, é bom falar com gente contemporânea. Da mesma idade, né? Você tem uma mesma idade. Porque a gente tem as mesmas referências. Eu posso falar assim, putz, assistir o Doug, o Gloob Gloob, o cara vai saber o que é. É isso mesmo. Às vezes eu falo para outras pessoas, o que é isso? O que é isso, né, cara? Nossa, e como a maioria dos desenhos também passavam pela manhã, né, cara? Tipo, eram os programas matinais, assim. À tarde tinha pouca coisa, assim, e aí voltava mais ou menos 6 da tarde, voltava as programações. Então a minha tarde, que era de brincadeiras e tal, porque geralmente à noite eu fazia a lição de casa, eu ficava brincando sozinho, cara. Ficava imaginando coisas, criando coisas. Eu lembro que eu, né, brincava de navio, eu sempre tive muita fixação por coisas náuticas, assim, e ficava imaginando, né, e lembro que sempre teve livros, assim, cara, sempre. Muito por conta da minha mãe, ela sempre deixava, assim, eu tenho uma memória muito grande de ter As Aventuras de Gulliver, que era meu livrinho favorito, assim, que eu achava fantástico, tipo, ele ao mesmo tempo ser um gigante e não ser, né, porque ele era um cara normal, só que ele foi colocado num mundo onde todos eram
menores aqui. A sua essas casa era coisas uma sempre casa que as pessoas liam, então, assim, seu pai, sua mãe, seu irmão, não? Minha mãe. Sua Meu mãe. pai sempre foi mais aquele homem, estou trazendo sustento, pá, tá ligado? Entendi. Chegava cansado, dormia e tal, mas minha mãe sempre teve uma inclinação natural pra arte, assim, então ela me deu muitos livros, né, tanto de literatura infantil, aquela parte dos irmãos Grimm ali, tudo, ficava fazendo canal TV Cultura, que é ótima, né, mas na época eu não gostava muito, porque era meio, mas depois eu fui entendendo, eu fui gostando, e minha mãe gosta muito de artes plásticas também, assim, tudo de uma maneira empírica, ninguém ensinou pra ela não teve uma formação, e ela achava bonito e me mostrava e eu gostava também. E a gente compartilhava essas coisas. Mas era sempre muito sozinho, assim. Eu nunca tive muitos amigos, aquela criança cercada de amigos. Não, eu sempre fui mais quietinho. E quando você saiu de São Paulo, você saiu quantos anos? Que você mudou em outras cidades também, né? Morei, nossa senhora. Morei. Meu pai, ele se mudou pro interior de Minas Qual quando eu cidade? tinha 18 anos. Ele foi pra Leopoldina. Que é Leopoldina. perto de Cataguases, Sim, ali, conheço. Uhum. zona da Juiz de Fora, né? Era a nossa capital. Ali era. E aí, só que eu permaneci em São Paulo, eu tinha 18 anos, estava trabalhando e tentei morar sozinho na época e não estava dando muita conta de manter uma casa, porque não tinha né, morava num quartinho e tal. E aí me apaixonei por uma mineira, né? Aí eu falei, pô, vou pra Minas, né? Vou embora. Meus pais morando lá. Aí eu fiz uma escala, eu fui primeiro pra casa dos meus pais, ela morava em Belo Horizonte. A Pra eu menina tentar morava me em Belo Horizonte. estruturar. Pra eu tentar me estruturar lá e tal, e juntar uma grana e pra mudar pra Belo Horizonte, foi o que eu fiz, assim, consegui fazer isso. Você tinha quantos E anos? foi 18 essa anos? jornada. Quando eu fui pra Leopoldina eu já tinha 19, depois pra BH eu tinha 22. Eu fiquei namorando por um tempo por cartas e lan houses, assim. Foi divertido. Era um Bons outro tempos, tempo, né? não. É, outro tempo total. Na nossa época não tinha Tinder ou afins. Não, Você não, falou aí, você falou da solidão, né, da sua infância solitária, dessa troca, e falou aí que se apaixonou por uma menina e foi pra lá. Como que você vê a relação do amor com a solidão? Como que a solidão protagoniza ou vira uma mera coadjuvante nas suas relações amorosas, assim? Eu acho que assim, hoje, mais velho, né? Tal, na época eu achava que o amor era a possibilidade da eliminação total da solidão, tá ligado? Ter a companhia. E eu percebo que não, eu acho que hoje em dia eu vejo que as pessoas ainda elas têm uma área inacessível, né? Mesmo sendo uma pessoa que você vai conviver com ela por anos e anos e anos e anos. Numa ideia hipotética ideal, daquilo que a gente convenciona chamar de amor, né? Que é a ideia de envelhecer e tal. Mas mesmo assim ainda acho que existe uma área que a gente não tem acesso e é muito bom que seja assim, né? Na verdade, eu acho que essa ideia de acessar mesmo que aos trancos e barrancos dessa outra área que talvez seja aquilo que vai destruindo os pilares do amor e tal, né? Não sei. Mas eu achava que era isso, cara. Achava que se você se apaixonava por alguém, acabou a solidão. Aquela pessoa vinha com essa responsabilidade, né? E talvez eu acho que hoje em dia eu acredito que é mais existem mais uma questão de natureza, de personalidade do que de sentimentos, assim. Acho que existem pessoas que têm uma tendência maior para a solidão e outras mais para a coletividade no sentido de querer ser a companhia e querer companhia das pessoas, né? E até que ponto você partilha a sua felicidade, partilha as suas coisas, assim, dentro dessa atmosfera? É engraçado, assim, porque eu hoje revendo todas as minhas poucas histórias, não foram muitas, eu mais estive aberto para que a pessoa dividisse comigo do que eu dividi, na verdade, né? Então eu tinha muito, até hoje eu sou assim com as amizades, assim. Então eu sou a pessoa o ouvinte, mas não consigo me expressar. Talvez por isso eu escreva, não sei. Deve ter Isso eu alguma posso falar relação até nisso. por mim, assim, eu falo muito mais que você, né? Quando a gente conversa em off, assim, eu sinto mais confiança em falar e você fala menos, né? Você é mais reservado, Sim, assim. Talvez por isso você inspire confiança também, que parece, bom, com o Zac eu pode ser. posso contar tudo que ele vai guardar com ele, assim, né? Eu não sei, essa E é sensação. engraçado, assim, e sempre foi assim. Eu não sei, eu tenho talvez algo confiável,
algo canino, assim, que as pessoas falam, não, eu confio nesse, né? E eu sou um bom mau caráter. Tô brincando. Não, X9. eu brinco, né? Eu vou chantagear aspas. Tô brincando. Eu brinco com meu pai. Meu pai é um pastor, né? Então, assim, eu brinco com ele que eu falo que eu sou um pastor de uma outra maneira, mas também sou, porque as pessoas vêm, conversam, choram e contam os amores. É engraçado isso, porque você acaba ouvindo muitas fragilidades, né? Porque hoje em dia tá muito complicado você falar seus defeitos, porque as pessoas estão muito perfeitas e pseudo-perfeitas, né? E todo mundo tem uma necessidade de julgamento. É até meio clichê falar isso, mas quando você erra, quando você se permite a fazer coisa errada, a ser humano, né? Você se sente, de certa forma, pressionado por você mesmo, né? É estranho isso, né? Então, as pessoas esquecem que tanto a escuridão como a luz muito forte também são cegueiras, né, assim. Então eu vejo as pessoas querendo, né, e a gente é feito das duas coisas, né, cara? Não tem como, assim. Eu acho que essa é a beleza do negócio também, né? Porque... A gente falou das suas partilhas internas e como que é ser solitário nesse contexto, tendo 1 milhão de seguidores. Aonde que vai o seu limite de partilha alheia, o seu limite de exposição? Que eu sei que você tem fases, né? Quem te acompanha faz tempo como eu, você tem fases às vezes mais reclusas, às vezes tem fase mais disposto. Como que é isso? Cara, eu fico... Às vezes é tudo muito novo, né? A gente tá vivendo... As gerações depois da gente vão mexer melhor com isso, assim. É porque às vezes eu acho um pouco ridículo, cara, tá ligado? Acho que às vezes as pessoas falam assim... Imagine, sei lá, mano, quando você tiver 70 anos, você vai ver um videozinho do TikTok e você vai se sentir mal. Eu falo, não, mano. Por quê, tá ligado? Não, meu Deus. Né? Tá lá o Tadeu ganhando, né, prêmio Oceano de Literatura, os caras acham o videozinho seu fazendo uma dancinha. É uma coisa estranhíssima, né? Mas assim, não, mas na verdade, cara, assim, eu sempre fui, é muito ligado à timidez, assim, essa coisa do Instagram não foi planejado, foi algo que aconteceu, nem deveria ter acontecido, porque, pô, eu sou, né, tô começando ainda nem sei o que eu escrevo, pra onde que eu vou, né, sei que eu gosto muito de ler, é a única coisa que eu sei, né, que eu posso afirmar ali, ó, tal, mas a gente vai experimentando, Só que eu acho, cara, que as coisas elas entraram, eu não sei se é só no Brasil e tal, mas a gente tá falando do nosso lugar aqui, que entrou num nível de exposição, cara, num absurdo das pessoas discutirem relacionamento de outras pessoas que elas nem conhecem, né? Tipo, fulano de tal separou, meu Deus. Por que ele será? separou. Quem traiu quem? Então... Quem traiu quem? Porra, e eu fico até com dó nessas pessoas, cara, porque elas, tipo assim... No meu caso, o que eu forneço de conteúdo são palavras da máquina de escrever e outras coisas que eu tenho feito, fotos, alguns desenhos e tal. E eu fico com muita pena da pessoa que ela oferece a própria vida, cara. Porque ninguém tá bem, sempre. E só que você tem que estar bem sempre ali e tal. Então, eu não sei se também, por tudo isso ter acontecido comigo depois dos 30, eu... já encaro de outra forma, assim, eu acho que a gente tem que conservar um círculo íntimo de amigos e tal. Eu preciso compartilhar coisas ali, porque hoje também é o meu trabalho, né, onde eu pago as minhas contas, então tem que manter a roda girando, mas eu acho que você tem que encontrar uma maneira, que é o que eu persigo, de se colocar ali, mas não estar ali, sabe? Então eu tento fazer isso, assim. Tem fases que eu falo, puxa, quero, né? Eu levo muito a sério o termo que a própria rede colocou, que é compartilhar. Eu falo, puta, se eu tenho algo para compartilhar, eu vou compartilhar. E a gente não compartilha tudo, né? Então, tem coisas que a gente não quer compartilhar, então eu levo muito isso a sério, assim. Mas é estranho, porque também, puxando a sardinha pro tema, gera uma sensação de solidão muito grande, cara. Porque... você fala assim, sei lá, quando você se sente sozinho, você olha, tem um número de 1 milhão de pessoas ali e ao mesmo tempo não é ninguém, tá ligado? Porque é um número impressionante para uma pessoa que escreve poesia ter esse número. Acho que é o maior de todos, né? Do segmento.
Eu Tem tenho uns caras 10 aí, mil né? seguidores, já tem um impacto, assim, que às vezes eu me sinto Sim. meio sufocado. Imagina você com 1 milhão. Eu acho que o problema é que é tentar dar atenção pra todo mundo, assim, né? Eu acho que a gente tem que fazer meio uma estratégia, sei lá, Batman, tá ligado? Jogar uma bomba de fumaça ali, que é o texto Tchau, e né? sumir, tá ligado? Mas eu tenho uma relação Algo parecida do com você tipo. nisso, de reclusão, de não expor todos os detalhes e nem Sim, dar muita moral, porque eu acho que a gente consegue identificar hoje a gente como um movimento, né? Um movimento que está acontecendo, o movimento literário da internet está acontecendo. Tanto hoje em sim, dia tá todo mundo na internet, os clássicos, os antigos, o Itamar, por exemplo, que ganhou uma caralhada de prêmio, aí a Cida Pedrosa que ganhou o Jabuti, tipo, eles estão aí também na internet, eles estão também divulgando o seu trabalho. E eu sim. acho que o caminho que cada um escolhe também, né? Igual a gente, você, assim como eu, você é um leitor antes de tudo, eu também sou um leitor compulsivo, leio muito. E quando a gente lê muito, a gente passa a ser mais crítico, a gente passa a se autocriticar com mais veemência e tal. Mas aí tem um fenômeno de vários estilos literários. Tem pessoas que preferem Sim. fazer uma poesia que agregue mais a um tipo de público, tem escritor que prefere angariar um outro tipo de público. E assim, acho que cada estilo tem a sua vertente, o seu propósito também, mas eu vejo a sua poesia assim, que é um jeito mais verdadeiro no sentido de ser você ali e não estar caçando Sim. likes ou clickbait, né? Não sei, tem essa sensação. É aquela coisa, assim, né, mano? Os textos que eu mais gosto são os que tem Menos muito menos curtida. likes do que. Os E meus é assim terrível, também. né? Quando você usa esse like pra medir, né? E é Como como uma sucesso, droga, né? né? Parece que você escreve, porque antes você Cara, escrevia, igual eu escrevo contos que eu não posto, que eu guardo numa pasta. E antigamente você escrevia, guardava suas melhores poesias, aí você vai ter aquele procedimento de amadurecer, cozinhar o texto, mandar para a editora e publicar. Depois vir as críticas. Hoje você escreve uma poesia, você acha legal, você fala, nossa, eu vou mandar já na internet para já ver minha aprovação naquele momento. E se tiver like, eu acho que já solta serotonina no meu cérebro, já consigo me alimentar daquilo e vai virando uma coisa viciante, né, cara? sim, é total. É tipo o biscoito do adestramento ali, né? Total, Você total. vai se condicionando a esse comportamento. Mas, assim, eu já fui o cara que, sei lá, que já comecei a demonizar isso e hoje eu vejo mais as vantagens do que as desvantagens, assim. Evidente que tem muita gente, muita gente que é oportunista, muita gente. Tem muita gente que às vezes não, que tá escrevendo o que consegue escrever naquele momento, naquela fase da vida dela. Dá pra você meio que ir colocando isso, assim. Tem gente que fala, putz, e na maioria dos casos, eu e você, eu não sou leitor dali, eu sou leitor dos livros. Eu sento na É, minha também. mesinha aqui, com um lápis, com um caderno, porque às vezes dá um gatilho para Dicas, né? escrever algo. É. Mas eu entendo também que, por exemplo, muita gente nunca leu nada, né? A gente está no Brasil, que infelizmente ainda não é um país de leitores, e às vezes aquilo que você está escrevendo ali é a porta de entrada para outras coisas, né? Então tem essa importância também. E Eu também acho tem também. isso que você disse também da galera tipo assim, você vê pessoas de uma geração anterior à nossa também indo para lá, assim. Então você, pô, esses dias sei lá, eu gosto muito do José Luiz Peixoto pra caramba. Eu também Eu gosto. vejo que ele já tá colocando os textos dele lá também, tá ligado? Marcelino já vi também. Então você vê que também eles estão, né? O Chacal já começou a fazer umas experimentações muito malucas dele O lá, Sérgio alguns Santana também animais. tá, esses dias até assustei com ele Sim. também. Então Augusto Campos também tem, né? Augusto Tem. Campos. Então assim, cara, é aquela coisa, né? Eu falei isso esses dias pra uma amiga. Eu falei, cara, às vezes a gente é culpado porque no final das contas a gente que clica no botão quem a gente quer seguir, tá ligado? Uhum. Tipo, se você fizer uma curadoria, você vai ter só perfis maravilhosos ali na sua timeline, tá ligado? É. Né? Agora tem aquela opção até naquele explorar do Instagram, você consegue até marcar como não tenho interesse e para de sugerir aquelas coisas. Então é Sim, maravilhoso, você sim. consegue até controlar aquilo hoje, assim. Claro que você fica mais na Essa. bolha também, né? Mas Sim, faz sim. parte também. E também tem aquele outra questão que às vezes você constrói relacionamentos com as pessoas, tipo, mano, é uma forma de se relacionar, né, Uhum. a internet, tipo, trocar Total. directs, é uma forma nova, mas, pô, acho que se não fosse isso nessa pandemia, o que ia ter de gente Nossa, surtando
né? E às vezes você conversa com alguém que escreve e você às vezes nem gosta tanto do que a pessoa escreve, mas a pessoa é tão legal que você tá lá Acontece também, tá muito ligado? isso. Né? Você fala, pô, pessoa maravilhosa. Aí você dá uma silenciada ali pra não ficar É. vendo. E acaba tendo uma divergência com a solidão também, né? Porque quando você. Às vezes a gente se sente solitário que a gente acha que o que a gente pensa está muito isolado. E quando você está na internet, você começa a ver que tem pessoas que pensam como você, que gostam das mesmas coisas que você, e você meio que migra para aquele espaço, assim, né? Eu, né, os amigos que eu tenho literários, você, o Rafa, que eu converso muito, são da internet, são um pessoal que a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente conversa, a gente tem liberdade, a gente tem... Eu sei que é uma coisa muito maluca isso acontecer, né? Não, Eu... então, eu conheci o Rafa porque alguém postou um texto que ele, na época que ele postava, no Stories, eu falei, caramba, isso aqui é bom. Entrei no perfil, comecei a seguir e hoje é um dos meus melhores amigos, tá ligado? O Tipo, Rafa é firmeza, um beijão pra ele. é, Participou aqui sobre melancolia, ele e a Aline Bay, foi um ótimo episódio. nossa, imagina, que dupla, Muito hein? legal. Cara, você falou que seu pai é pastor? Pastor, De pastor qual Batista. religião? Batista. E você é Batista. formado em teologia também, não é? História, teologia, é isso? Sim, isso. Eu teologia não cheguei a concluir porque eu tive um professor que me fez desistir, assim. E ele era no bom sentido, assim, não. Ele falou, cara, isso aqui não é pra você, tá ligado? Tipo. E ele gostava muito de ler, assim, eu lembro disso. Que eu, tipo, eu entrava no escritório dele ali, ficava. Sempre a primeira coisa que eu vejo é os livros das pessoas, sempre, desde Eu moleque. sou assim também. E aí ele tinha só, tipo, não tinha nada de Bíblia, nada de. Tipo, tinha Edgar Allan Poe, e os clássicos ali, Conrad, etc. Aham. E tal. Eu falei, cara, esse pastor é diferente aqui. Aí a gente conversava mais sobre livros, literatura, do que sobre Deus, né? Aí um dia ele chegou e falou, cara, isso aqui não é pra você não, tá ligado? Aí eu falei, então tá bom, obrigado. E como que é a Mas sua era muito. relação, assim, com Deus, com a Cara, espiritualidade? hoje eu não sei se é um lastro ainda de tudo que eu vivi, né? Eu, pô, como filho de pastor, eu era bem atuante na igreja e realmente acreditava ali no que estava fazendo, né? Apesar dos filhos de pastores terem uma má fama, né? Mas eu sempre acreditei e tal, e eu acho que ainda acredito, assim. A coisa da rotina de ir à igreja e tal me faz até falta no sentido porque existe uma comunidade ali de amigos e de relacionamentos ali, né? Mas em termos de crença, eu, perdão, eu me considero agnóstico, né? Eu acho que existe um mistério e coisas que eu não consigo ter respostas aqui não me interessam muito, assim, né? Eu vou ver quando chegar lá, né? Quando for a hora de ir embora, eu vejo o que vai pegar, tá ligado? Mas eu consigo sentir pequenas manifestações desses pequenos milagres, assim, né? Tipo, porque duas pessoas se conhecem, sendo que eu poderia conhecer outras bilhões de pessoas. Então, às vezes eu dou umas viajadas nisso, assim, e isso eu considero uma centelha divina, assim, tá ligado? Tipo, nessas pequenas coisas, assim. E seu Né? pai Por que lida que bem você com isso, gosta? assim? Com você ser agnóstico, ele sendo pastor? É tranquilo Cara, isso em casa? hoje sim. Hoje sim. Mas hoje sim, porque ele teve que optar, né? Ou ele seria meu pai ou meu pastor, né? Então ele optou por ser meu pai e foi a melhor coisa. Porque a Melhor gente assim, se né? aproximou muito. A gente se aproximou muito, assim, né? Que acaba que o pastor é uma figura de poder, né? Então, de autoridade ali, de um modo de vida. Mas hoje ele mudou muito também, assim, ele nunca não foi sempre da igreja, né? Ele, tipo, se converteu já adulto. Então ele teve uma parte de radicalismo, assim, logo que se converte, de jogar meu Super Nintendo fora, e falar que era do diabo, aquela coisa toda. Eu falei, Nossa. pô, é o Mario, pai. É Imagina, o o Mário, é um Mario. encanador. Cara, gente fina e tal. Mas aí depois ele mesmo foi mudando, assim, foi amadurecendo, foi estudando também, né? E tem pessoas sérias também, assim, né? Não, Claro, claro. por mais que a maioria não seja também, mas tem pessoas sérias que fazem até trabalhos muito importantes socialmente falando, né? Hoje em dia a gente Mas tem um conservadorismo, uma intolerância muito grande, aí a gente acaba estendendo a todo mundo, né? sim, 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 é evidente, né? Acabam os bons pagando pelos ruins, assim, mas
é uma coisa também que, assim, ainda tem todo um preconceito com muitos temas, com muitas coisas do nosso cotidiano e coisas que são totalmente hoje fora da minha realidade, assim, essa coisa da, né, eu tô andando com os artistas, com os escritores, e é isso que me interessa, assim. A minha nova religião é essa daí. É, eu sou assim também. Sentar, Onde a conversar. gente se sente assim energizado e de certa forma tocado e a poesia ela tem um Sim, lance da metafísica, né? Ela tem aquela sim. coisa inatingível assim, como um É, deus, cara, né? e perfeito isso, assim. E muitas vezes, cara, por exemplo, essa coisa que eu falo dessa centelha, desses milagres, assim, cara, é simplesmente levantar 3 da manhã, pegar um livro pra ler e de repente você fala, caramba, você não conseguir mais dormir porque você leu um negócio tão foda Uhum. naquele momento, naquela situação. E isso eu acho divino, tá ligado? Eu acho que isso é Deus, né? Tipo, né, sei lá, Borges escreveu o Aleph lá em 1900 e bolinha e chegou hoje pra mim aqui, nessa madrugada. E eu falei, Tocou, né? caralho, mano, vou parar de escrever agora. Ninguém precisa escrever mais. Tá tudo escrito aqui, tá ligado? E é isso, né? O que que eu vou escrever depois disso? O que que eu vou É, escrever depois disso? Tem uma sensação, às vezes eu leio os livros e falo, puta merda, esse cara escreveu tudo. Quem sou eu pra fazer qualquer coisa além daqui, cara? Quem sou eu? esse é um sentimento que eu luto frequentemente. Cara, e tem uma coisa que eu acho curioso nas pessoas mais próximas, né? Incluo você, assim, de ser um bom leitor, a gente tende a ser muito autocrítico, né? Conforme eu falei. E a gente ser solitário mexe um pouco com a nossa autoestima, né? Eu não sei como que é a sua relação com isso, mas, assim, é um fator muito comum que eu vejo, assim, as pessoas serem solitárias, viver naquela vertente de rede social que exalta e desexalta com uma velocidade absurda. Ou quando você falou, o texto que eu mais gostei, eu posto, tem menos curtida. E ao mesmo tempo eu estou gostando da minha solidão, estou alimentando minha solidão, mas a gente nasceu para compartilhar também felicidade, para amar, nós poetas, né, naturalmente amamos muito. E você vê isso como, assim, como que a autoestima está em você, como que essa relação tem na sua vida? Cara, assim, eu sempre tive, e acho que sempre terei, cara, uma baixa autoestima, assim, bem baixa, mano. Lá no chão, tá ligado? Mas isso naturalmente, assim, mas é. Então isso, cara, tem na minha vida, né? Isso eu não tô longe de fazer disso um dogma, mas isso me ajudou a não me iludir com muita coisa, assim. Então, no sentido de companhias, assim, já aconteceram por causa desses números, já aconteceram coisas que às vezes eu fico pensando, eu não acredito, assim, puta, de tomar um café com a pessoa que eu vejo na televisão, tá ligado? Uhum. Tipo, é surreal, assim. E não que eu acho isso importante, na verdade. Eu nem, né, eu fiquei mais feliz um dia que eu fiz uma live com o José Luiz Peixoto, eu não conseguia falar, tá ligado? Igual um Uhum. idiota. Mas enfim. Ele é foda. Mas assim, só que isso nunca me permitiu eu ter uma certa ilusão, assim, sabe? De achar, ai, não, cara, eu acho que depois de um tempo você começa a pensar sobre o seu próprio trabalho, assim, né? E eu acho que muito daquilo que me move é abandonar as coisas, assim, sabe? Tipo, então se eu escrevi um texto, um poema, ou, né, mais, nem das coisas que eu posso, das coisas que eu não posso, eu abandono ele, assim. Quando ele tá finalizado, eu abandono, assim. E isso me permite caminhar, assim. E essa caminhada, eu acho que ela é sempre solitária, né? Porque você tá indo na frente, né? E à medida que você deixa um texto, uma produção, seja lá qual for, é uma espécie de pegada para aqueles que vão ler, ver, tocar, etc. Mas você já não está ali. A gente está sempre num outro lugar, né? Sempre seguindo, né? E eu acho que e é bonito isso, assim, essa ideia disso, assim, desse abandonar porque você sente que já deu, que tinha que dar naquele texto, no caso, e você já está em outro, e ao mesmo tempo as pessoas estão chegando naquele texto agora, então ali, estão lendo, estão fazendo aquilo. E você já partiu para o próximo, assim, né? Então é sempre solitário, né? Sempre uma jornada que vai até o fim, assim, né? E,
em termos de autoestima, assim, eu nesses momentos, principalmente envelhecendo, assim, né? Tipo, já 38 já é uma idade da hora, assim. Eu sinto que eu vou ficando cada vez mais sozinho, cara. Eu acho que eu vou, tipo, vou ser aquele cara que vai morrer em casa e vão me achar 10 dias depois, tá ligado? De acidente doméstico, assim. Mas assim, só que eu sinto que a gente vai precisando menos de companhia. Você vai ter boas e grandes companhias que vão estar com você até o resto da vida, amigos e tal. Não vai ser uma multidão. Mas ao mesmo tempo você vai preenchendo isso com outras coisas. Assim. Nosso caso, livros. Mano, vai ser pra sempre. Você não vai dar conta de ler tudo. Tá ligado? Você não fica desetado nunca, né? Sim, sim. E outras formas de arte, cinema, música e tal. Então, assim, sempre há ali uma fagulha de uma companhia, porque aquilo foi produzido por um outro ser humano, mesmo que seja numa época diferente, numa vida diferente, num lugar diferente, né? E isso me reconforta, assim. É íntimo, né? Não é uma coisa da rede social que, apesar de termos contatos íntimos, conhecermos pessoas e tal, mas na grande maioria é um número, né? Você não vai conversar com todo mundo, não vai interagir No com final todo das mundo. contas é um número, né? É um número, né? E números não são afetuosos, geralmente, né? E ao mesmo tempo, quando você tem um contato com a produção... E aí eu tenho umas viagens, cara, assim, que... Nossa, eu não sou... Que eu pego um livro, aí eu tô lendo o livro, e aí eu começo a pirar, porque existe a história do próprio objeto livro. Como que esse livro chegou? Tipo, eu vou muito em sebo, né? Puta, aí tem uma dedicatória para uma pessoa, então tem anotações, então existe um outro livro dentro do livro, e essas coisas me prendem tanto que parece que eu fico cansado, mano. Eu preciso dormir, tá ligado? Tomar banho e dormir, porque eu fico viajando nisso aqui. Ainda mais Nossa, agora nesse escritóriozinho. você falou isso, eu postei hoje, agora no fim da tarde, um texto chamado Ando Só, que já pensando na solidão. Ó, E eu falei justamente disso, cara, dessas dedicatórias do livro mais antigo, eu falei que da exatamente hora. isso. Vou ver. É engraçado, né? Que coincidência. Qual que é o risco da solidão? A solidão oferece riscos, Zach? Cara, acidentes domésticos. Tô brincando. Cara, eu acho que assim. Não, eu acho que assim. Eu acho que vai chegar num determinado momento onde vai ser uma escolha. Entendeu? E aí, como toda escolha, você vai perder uma outra parte, que é uma parte totalmente grandiosa. No meu caso, por exemplo, puta, nunca casei, nunca morei com alguém, eu não sei o que é isso, tá ligado? E provavelmente não vai acontecer. Eu já tô muito tranquilo com essa ideia. Você tá novo Mas eu ainda, vou cara. perder essa. Não, assim, mas assim, eu não tenho vontade não. Mas, Não. mas eu sei que eu tô perdendo uma parte muito que pode ser muito foda também. Umas experiências, até mesmo em termos artísticos, vai te afetar. Você vai escrever sobre isso, é um outro universo, né? É uma outra coisa e tal, né? Mas ao mesmo tempo, esse é o risco, assim, de não poder viver esse tipo de experiência que às vezes eu almejo muito, né? Mas é isso acaba me retroalimentando para eu escrever sobre a falta que essas coisas vão fazer ou fazem, né? Mesmo desejando que elas não cheguem no íntimo, assim. Mas isso não é uma coisa que dá pra sentenciar, né? A gente que escreve, que é Não. poeta, não dá pra se sentenciar que você não vai casar com alguém, Ah, não, apesar sim. Eu de falo ser hoje. um desejo, mas o coração tá aí, né? Não. Aí chega, vai no supermercado, acabou todas as teorias, tá ligado? Não, Tudo no isso. ralo. Isso é Acabou, já verdade, cara. pediu em casamento, falou, não, vem morar comigo, O que já eu tô era. fazendo? Eu tô fazendo dancinha no TikTok. Mas ao mesmo tempo, cara, isso é o legal, né? Eu acho que Isso é vida, né? isso, né, puxando a sardinha pro nosso lado, isso é da poesia, mano. Uhum. Sabe? Tipo, é a imprevisibilidade né, do cara ou da mulher, né, que escreve poesia, que é capaz de apostar tudo, tá ligado? Tipo, e a falências, mas apostou tudo, né? Intensamente. É. Jogar Esses tudo dias eu assim. tava lendo um poema do Bukowski, esses dias, que ele fala um pouco isso, assim. Ele fala, puta, as contas venceram, a minha namorada foi embora, disse que nunca mais quer me ver. Ele vai relatando um monte de tragédia, aí ele fala, no final, é muito bom ser Bukowski, tá ligado? Tipo, E é foda. E é isso, né, cara? A gente tem um poder de locomoção, né? Uma ânsia por mudança que
que quem pilota aí esse veículo acaba sendo, de certa forma, a melancolia, a solidão, as coisas que podem mover a gente e otimizar, né, vários sentimentos em versos, né? Isso é muito foda também. Eu acho isso. E também tem outra parte que a gente fala muito dessa ideia do futuro, mas também tem a ideia de você caminhar para trás, né? De você começar a passear pelas lembranças, sabe assim? Eu falo, tenho uma grande amiga, a gente sempre ela vem aqui, eu vou na casa dela, e eu falo, cara, eu me apaixono depois que as coisas acabam, tá ligado? Tipo assim, eu vou me apaixonar pela minha namorada depois que o nosso relacionamento acabou, ela já tá feliz e eu vou sempre amar ela, pra sempre. Ela vai ser, e se ela chegar hoje e falar, vamos casar, eu caso, tá ligado? Mas na hora, não é que eu não a valorizasse, não a amasse, sim, mas eu tenho a sensação que tudo fica mais bonito, mais quando é abraçado pela névoa da melancolia da lembrança ali, né? O Cortázar tem uma frase que eu amo e tenho tatuada, que é: cada vez vou vivendo menos e lembrando mais, né? E eu acho que a vida, ela faz isso, né? Vai chegar num ponto que você vai começar a lembrar mais e viver menos, né? Você dá um E eu título de adoro. livro, hein? Eu me apaixono depois que as pessoas vão embora. Ó, eu vou até anotar aqui. Mas cara, você já não teve essa sensação, mano? Cara, mano, já direto, tive. assim. Nossa, quando eu era mais novo, inclusive, assim, me apaixonava muito fácil e desapaixonava e tudo era motivo de muito drama, assim. Sim, total. Eu acho isso legal. E as flores são bonitas, né? As flores que vão brotando no passado ficam lindas, assim, né? Porque elas não podem ser colhidas, né? Essa é a grande... Tudo tem sentido, né? Você falou uma vez pra mim que um dos seus filmes favoritos é o Argentino Medianeiras, que é um dos meus também. Sim, muito bom. É um filme que acho que a gente pode até deixar de indicação aqui pra pessoa que tá ouvindo, porque ele retrata a solidão do jeito tão poeticamente possível, né? Assim, meio que real, assim, né? Assim. E tem um pouco, né? Tem um pouco né? Tem um pouco não, tem muito da internet, né? De conversar e também tem a coisa da solidão da cidade, né? Né? Eu tô aqui em São Paulo, então você vê muitas situações assim, né? Tipo, multidão. Agora não, por causa desse cenário que a gente tá vivendo. Mas, sei lá, num dia normal, andando uma multidão de gente e ao mesmo tempo você sozinho ali, tá ligado? Você fala, como é possível isso, né? Como essa cidade fornece isso? Aí você abre a janela do apartamento, tem uma outra pessoa na janela da frente ali e vocês nunca vão se falar, tá ligado? E às vezes ela tá muito pensando bom. a mesma coisa, ouvindo a mesma música que você, e lendo o mesmo livro que você. Sim. E Ou também- você acorda 3 horas da manhã, você olha, tem uma janela no prédio da frente, também tá acesa. Aí você fala, caramba, talvez a gente seja muito parecido, tá ligado? Você tem a sensação também de ser sempre um forasteiro, assim, de não ser parte? Sim, total. Uma coisa de estar sempre desencaixado ali, né? Sempre. Eu tenho isso assim muito, cara, muito. Eu também. Então, Eu por sempre tô num exemplo, lugar às vezes que eu eu acho que eu não devia estar, assim. Eu tô vivendo uma coisa que eu acho que eu não devia viver, né? às vezes eu tô, né, na época da vida normal, né? Tomara que volte isso um dia. Às vezes eu ficava conversando aí, o Rafa, o Lucas também, o Lucas Lujan e tal. E aí eu fico conversando com eles e eu tenho uma idolatria. Eu falo, mano, vocês são muito foda, mano. O que eu tô fazendo aqui falando com vocês, tá ligado? Tipo, eu vou embora, tá? Sabe assim? Desde das coisas íntimas até coisas tipo, sei lá, mano. De às vezes tá, sei lá, com alguém e eu falo, cara, essa pessoa é tão foda. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, tá ligado? E às vezes querer ir embora é porque já querer ir embora, assim. Quero ir embora pra descansar. E é foda, assim, porque na minha vida parece que eu sempre deixei os laços frouxos pra poder ir embora, assim. Sempre, cara. E sempre com pouca bagagem, assim, tá ligado? Então, por exemplo, desde as coisas básicas, assim, tipo, eu morava em Salvador, deixei a casa inteira lá e fui embora. Pra vir pra cá. Tá ligado? Nem vendi, deixei no apartamento, deixei lá. Falei, ó, tudo seu. Pra não levar nada, tá ligado? Só levei os livros, né? Daqui também, eu mudei pra essa casa que deixei tudo lá. E até relações, assim, tá ligado? Tipo, deixei e falei, cara... Lá em Salvador você morava sozinho também? Morava sozinho, cara, morava sozinho. Você ficou quanto tempo em Salvador? Eu fiquei pouco tempo, cara, fiquei 7 meses, assim, mas trabalhando muito, então nem curti tanto, né? Tem uma dívida que o Salvador tem que morar lá ainda. Você trabalhava com escrita também? Não, né?
Não, eu trabalhava com administração. Eu administrava as finanças de um colégio lá, de Belo Horizonte, e aí eu fui transferido para Salvador, que eles compraram colégios lá. E Foi aí te fui morar formando para lá. poeta ali também, então. Foi É, te ali a gente formando poeta escrevia só naquelas... por hobby, né? Por Digamos hobby assim. pela vida. Cara, nós estamos chegando, passando os 45 minutos de programa. Eu Passa falo rápido, pra né, velho? cacete, Já né? Foi conversando. mal. Eu que falo muito, mas está muito bom, papo gostoso. A gente tem um quadro aqui no Rabiscos, que é na sua estante, onde a gente pede pro convidado, a gente, no caso eu, peço pro convidado falar um pouco das suas influências, ou algum livro que tenha lendo nesse momento, ou que queira indicar também. Queria ouvir isso de você. Ah, eu vou, cara. É... Pô, eu tô lendo ali, relendo O Sofrimento do Jovem Werther, né? Nossa, Que eu amo é esse livro. um livro essencial, né? É um livro muito. Meu, eu li muito novinho e tô lendo Foda esse agora, livro. assim. É muito bom. E, né, assim, eu leio muita pouca coisa contemporânea, cara. Eu fico ali nessa galera ali, né? Então, eu acabei de ler o Moby Dick, por exemplo, que era um livro que eu não tinha lido ainda, né? Apesar de amar o Velho e o Mar, por exemplo, que estão dentro de um Marvel DC Eu Universe, amo né? o Velho Mar, é um dos meus livros favoritos. Eu também, cara. O Velho e o Mar, pra mim, é meu livro favorito, inclusive. Ah, é o livro. E E um outro que eu reli esses dias, que pra mim é a obra-prima do Garcia Marques, é Ninguém Escreve ao Coronel, cara. Que é um livro que eu amo Adoro esse também. livro também. E eu fiquei muito feliz porque no documentário dele, né, do Gabo, ele fala que se um dia ele escrever uma obra-prima era Ninguém Escreve ao Coronel. Olha Aí só. eu falei, yes! Você já Né? tinha tido a sensibilidade de ver, então. É que eu acho tão linda a história. Eu adoro histórias muito simples, né? Tipo, do É, eu também. cotidiano, assim. Aí o Eu Gabo é acho isso, né, incrível. cara? O Gabo é. Sim. O meu favorito dele é Amor em Tempos de Cólera. Eu sou apaixonado nesse livro. Eu tenho É, uma afeição por ele muito grande, pelo momento que eu li, então a sensação dele é muito forte pra mim. Mas Gabo é. Gabo Hammer, então, nos seus cara. top aí. Eu gosto muito dos dois, né? E da poesia é Manuel de Barros, né, cara? Livro das Ignorâncias, livro sobre o nada. Falando São. sobre simplicidade, não tem pra ele também, né? Cara, nossa, e eu falei, cara, um dia eu vou inaugurar um movimento que vai chamar Poesia de Quintal, mano. Vai ser só escrever sobre folha que cai. Eu tô trabalhando nisso, por exemplo, pegando as folhas, datilografando as folhas. Eu Da falei, não, eu hora. vou fazer. Me convida pra esse Eu gosto movimento aí que eu vou muito. querer, vou buscar. Vamos fazer. Fazer uma. Cria um movimento baseado em hashtags. Poesia Isso. de quintal, só coisas assim. Só coisas. Mas. E agora, né? E evidente que gosto muito de muitas escritoras também. Né, eu gosto muito de uma poetisa portuguesa. Eu gosto muito da Matilde Campilho, evidente, todo mundo gosta, todo mundo ama. Todo Mas eu mundo gosto gosta. muito de uma chamada Filipa Leal, cara. Eu Né? gosto tanto. Filipa Leal e Adília Lopes são creme de la A Adília creme. é apaixonante, né? Eu sou apaixonado nela. A Adília é muito engraçada. Queria ir pra Eu Lisboa dou só muita, pra ver ela. eu dou muita risada. Eu dou muita gargalhada com ela. Eu acho ela incrível. Eu gosto muito também dela. Nossa, ela é uma que eu tô sempre lendo também, tá sempre na minha cabeceira, assim. Cara, e eu fico tão apaixonado porque você já não sabe o que é uma nota biográfica do que é literatura. Tá tudo misturado, assim, tá ligado? E eu acho que esse deve ser o suprassumo da onde a gente quer chegar, tá ligado? Transformar a sua própria vida no objeto de arte, né? Porque tem Parece notas quinta lá. assim, tipo, fui cortar o cabelo, não sei o que lá, tá ligado? Eu É, acho lindo. você sabe que os orientais no Haikai é muito isso, né? Eles prezavam muito pelo que estava se vendo e pouco pela forma lírica, pelo sentido. Às vezes era de descrever uma coisinha assim. Via um cara sobre um Sim. cavalo e o cavalo correu. Tipo, é isso, assim, tá ali, É, está eternizado na é, minha. é uma foto, né? É uma É uma foto. fotografia, né, cara? Eu acho isso muito bonito também. Eu acho isso Não, naturalmente. Haikai é Cara, foda. e é bom falar assim com pessoas que estão lendo também. Eu também gosto muito dos clássicos, né? Eu sou apaixonado por Machado de Assis. Não sei o que você está Machado. vendo em casa, eu tenho uma caneca do Machado de Assis que eu ganhei de um amigo que trabalha comigo. E eu Maravilhoso. sou muito apaixonado por ele, assim. E eu sempre valorizo também os clássicos. Que se a gente chegou onde a gente chegou foi porque a gente bebeu ali e a gente não pode nunca esquecer dos movimentos todos que foram feitos, né? Se
Se a gente está montando o movimento, eu não sei, mas que não podemos esquecer nunca disso também. Ah, não, tem que carregar todo mundo, né? O Machado é um monstro. O meu favoritão é o Graciliano. Eu amo o Graciliano. Eu também sou apaixonado, né? Graciliano pra mim é o maior de todos. Esse é o outro que eu leio, eu falo, o que eu vou fazer agora? Onde que eu vou, né? O que eu faço aqui? Esses dias eu reli o Angústia, cara, eu fiquei, eu amo Angústia também. Puta, que livro, né, velho? Putz, tá livro bom. É aquela sensação mesmo, cara, o que eu vou fazer, né? Bom, eu no Rabiscos eu leio muito contemporâneo, né? Porque é um podcast de literatura contemporânea, então eu participo de clube de leitura da literatura contemporânea do Humberto, do Primeira Prateleira, que faz uma curadoria maravilhosa. Quem quiser conhecer também, ele manda todo mês um livro e depois a gente discute o livro e tal, pela literatura contemporânea. Então eu gosto e consigo transitar muito bem entre tudo, assim. Até como indicação aqui, eu vou deixar da Ale Mota, que é uma querida, uma excelente escritora, que ela escreveu um livro de contos chamado Velhos, onde ela faz velhos. Ela fica contando história de velho, assim. Vários tipos, dos mais tranqueiras aos mais abastados, aos mais apaixonados. É um livro muito completo, cara. Ele é fininho, assim, os contos é 1, 2 páginas só. Mas é aquele livro que você senta e você fala, nossa, que universo enorme tem nos velhos. Sim, né? Que às vezes a gente não imagina tanta história que tem ali. E assim, tem histórias pesadas também, tem histórias... Né? E é legal isso. A Lê, ela faz um trabalho lindo, inclusive eu vou trazer ela aqui. Já falei com ela, tá tudo certo. E é isso, Zac. Poxa, cara, por mim eu estenderia esse papo por mais vezes. Você tá convidado para voltar sempre que você quiser. Inclusive, vim para Poços também, né? Tá me devendo essa visita aí para você ver as naturezas de Poços também. E obrigado, cara. Sim. Obrigado por esse papo, obrigado por seu tempo também, quase 1 hora de papo que voou. Fico muito feliz. Gratidão mesmo, cara. Pô, a gratidão é minha. Desculpe aí se falei demais, se fui prolixo ou me perdi, né? Porque eu vou conversando e vou me perdendo. Quando eu tô bêbado, eu converso melhor, na verdade. Você não tomou cerveja hoje, né? Nada. Eu tô de ressaca até hoje. Depois dos 30 demora pra recuperar, né? Eu bebi sábado aí. Né, acho que quarta-feira eu vou estar bom. Mas, cara, obrigado. É muito importante esse trabalho. Pô, sabe que eu sou muito fã. Já escutava falar sobre você antes de te conhecer. Né? Eu lembro que quem me falou muito de você foi o Bruno Leal. Falou, não, Tadeu é muito bom. Querido Bruno. Nosso grande Bruno. Flamenguista. Miserável. Mas tudo bem. e continue, cara. Continue e tamo junto. Estamos no mesmo barco e precisando também de tuas ordens, cara. Obrigado mesmo, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. E pessoal de casa, obrigado a todos. Segue lá, curta, compartilha, que me ajuda demais. E é isso. Valeu a todos, fiquem bem. Isaac, beijo. Todo mundo em casa. Valeu. Bom dia, boa tarde e boa noite.